Vamos começar? Vai ler, Célia? Pode ler. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Amém. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz e da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando partia para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, os que produzem antes discussões que edificação para com Deus e se funda na fé. Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esta admoestação te dirige o filho Timóteo, e segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejas a boa peleja, conservando a fé, uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. E entre esses Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém. Eita! Paulo tá brabo aqui, né? Vamos lá. Ainda bem que o irmão João tá aí, eu já quero começar perguntando para ele uma coisa. Essa carta de Timóteo, há uma dificuldade de datação, porque quando a gente olha Atos, as viagens missionárias de Paulo, e onde ele foi parando, a gente não consegue localizar esse momento aqui, ó, do versículo 3, que é quando ele escreve, que é quando ele cita um lugar que ele tá. Como te roguei quando partia para a Macedônia. Então, tipo assim, porque qual que é o contexto de Timóteo? Você só consegue ter clareza acerca de como que Timóteo apareceu na história? Isso é claro para todo mundo? Tem alguma dúvida, alguém? Pai, gente, responde. Não, né? Beleza, então. Não, acho que não. Então, beleza. Então,
pulando essa parte, né, de como que Timóteo apareceu, nós temos lá na frente esse Timóteo que já era como se fosse um líder na comunidade, ele era como se fosse um pastor, né, um bispo, né, lá na comunidade que ele tomava conta. E a gente vai ver muito que uma das características principais de Timóteo é Paulo ensinando como ser um bom pastor, como governar uma igreja, né, como que tem que ser. E aí tem essa dificuldade. Então, acredita-se essa dificuldade com a data. Não dá para localizar com clareza como as outras. As outras cartas, elas se encaixam perfeitamente. Por exemplo, Paulo passou em tal lugar, pregou, evangelizou, foi para o outro lugar. Aqui ele escreve uma carta para essa igreja que ele deixou. Com Timóteo, não é muito claro fazer isso. Aí eles acreditam que houve uma quarta viagem missionária de Paulo que não foi escrita de maneira organizada como as outras, como as 3 viagens e a viagem a Roma, né? Então acredita-se que pode ter acontecido essa quarta viagem. Só que ele foi, aí nessa possibilidade, ele foi solto de Roma e depois que ele sai de Roma, que ele é posto em liberdade, ele empenha outra viagem, ele começa outra viagem. E aí ele escreve essa carta bem no comecinho dessa viagem para Timóteo. Mas eu, sinceramente, não consigo harmonizar muita coisa. E eu queria que o irmão João nos ajudasse. Boa ainda. Vamos lá, né? Pedir ajuda para os universitários. Eu tenho a impressão assim, né? Porque quando ele... Na verdade, existe um momento lá que eu não sei porquê, mas Paulo chega a Roma sozinho. Fica, desculpa, em Atenas só. E naquele momento que ele fica só, ele fala, tá lá no texto, ele diz que ele chega a Atenas, e esse para a gente lembrar, e aí ele diz que ele vai só por um caminho e que ele vai só e que eles fiquem. Então, e como, assim, Atenas é relativamente, no nosso conceito de próximo, distante, próximo de Corinto, próximo de Éfeso, todas são cidades gregas. Sim. Todas são cidades ali que estão um pouco próximas. Então, eu acho que é desse contexto. Por quê? Porque, assim, eu penso que Paulo, ele foi numa crescente, ele vai numa crescente em relação à Grécia, ele vai, naquele momento, ele vai assim, vamos pensar no Mato Grosso, ele vai Barra, aí ele vai para Rondonópolis, aí ele vai para Sinop, aí ele chega em Cuiabá, capital do estado. Mais ou menos assim, ele foi para Corinto, ele foi para Éfeso, todas cidades importantes. E daí ele vai para Atenas, capital. E é em Atenas que ele fica um pouco e tal. Eu penso que é nesse momento que Paulo escreve, porque daí Paulo sai dali, como assim, eu terminei, e vai para Macedônia, que também Macedônia também é uma região grega. Por quê? Porque quem já ouviu falar de Alexandre o Grande, que foi um personagem com 23 anos, morreu, mas foi aluno de Aristóteles, que teria conquistado com 23 anos quase todo mundo, então conhecido na sua época. Um grande general, ele era da Macedônia. Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, esse momento, você está colocando que é o momento que ele vai evangelizar Timóteo, por isso justifica a escrita da carta posterior, ou já é o momento que ele escreve a carta? Ele escreve a carta, porque o momento que ele vai... porque Timóteo, lembra? Timóteo é da primeira, isso nós já estamos na segunda para a terceira viagem. Mas ele só pega Timóteo quando ele volta em Éfeso, por isso que fica muito perto.
ele não pega Timóteo quando Timóteo é evangelizado. Mas você lembra quando Timóteo aparece? Porque Timóteo é da primeira viagem. Sim, mas na primeira viagem, Paulo prega em Éfeso e vai embora. Quando ele volta, é que a igreja apresenta Timóteo para ele e fala, ó, esse menino aqui vingou. Esse aqui deu um bom crente, usa ele que esse menino aqui tem futuro. Aí ele pega Timóteo, carrega com ele. E aí Timóteo tá junto com ele em todas as suas viagens. E quando Quase todas. Isso. E aí quando Paulo para, Timóteo fica levando as cartas e ele é o representante de Paulo. Ele fica sendo meio que... Porque ele era muito jovem, Sim. Tinha família, possivelmente. É isso que, essa que é a minha dificuldade. Então, quando que Timóteo para de acompanhar Paulo para cuidar dessa igreja e recebe essa carta? Por isso que realmente parece algo posterior. Mas daí talvez você deu a resposta, não deu não? Não sei. Enquanto desses momentos... Porque Paulo volta, vai à Macedônia pelo menos umas 2 vezes nesse intervalo. E é numa das idas dele à Macedônia que ele deixa Timóteo. Mas em Atos então, assim, só você cita assim, uma ida. Paulo estava quase o tempo inteiro em companhia de Timóteo e dos demais. E naquele momento, Paulo está só. Eu só preciso achar aqui onde é Atos 18, 19, por aí. Mas a minha dúvida é, Paulo vai para Macedônia, quer ver? Vou achar aqui também. Quer ver aqui, ó. Pessoal, meninas, faz sentido essa dúvida para vocês? Porque se não fizer, a gente não precisa gastar tempo com isso, não. A gente não precisa gastar tempo, né? Porque eu acho que tem umas coisas no Vocês texto muito legais. Interessantes. A gente pode fazer indagação e responder, por exemplo, no final de semana, com mais certeza e porque tal. assim, se não fizer sentido, porque surgiu essa dúvida, porque, tipo assim, o momento que Paulo vai para Macedônia não corresponde com o momento que Timóteo é líder de uma igreja. Então, assim, essa citação de que ele escreve quando vai para Macedônia não faz sentido ser esse momento que ele escreve a carta para Timóteo. Então, pode ser que ele foi em outra vez lá na frente para Macedônia que não está registrado. Essa é a questão. Mas vamos fazer o seguinte. Não tem muita importância de adiantado, não. Pois é. Vai trocar 6 por meia dúzia, né, Célia? Então vamos passar para frente, porque eu fiquei com essa dúvida. Depois eu vou dar uma pesquisada e o irmão João depois vai me ajudar. Oi. Atos 20, que vai falar de Paulo outra vez na Macedônia. Depois. Ah, é? Obrigado. Aí. É Atos 20. Tô falando que essa minha secretária é eficiente. Atos 20. De novo, Paulo visita a Macedônia. Mas você sabe mais ou menos em que momento, mas não cita também algum detalhe, né? Então, esse momento aqui é um momento onde que Timóteo ainda não tinha sido arregimentado, entendeu? Timóteo não tinha ainda sido o homem, companheiro e representante de Paulo que ele foi. Por isso que não encaixa. Essa a dificuldade. Timóteo vai se tornar essa pessoa lá na frente. Então, como que Paulo escreveu para ele aqui? Fica difícil de colocar na cronologia. Mas vamos fazer o seguinte, vamos passar, porque tem muita coisa interessante na leitura. Depois a gente descobre, se der para descobrir, porque às vezes também não dá, a gente descobre em que momento Paulo escreve essa carta para Timóteo. Vamos lá? Vamos aqui pro texto. Então, a primeira parte aqui, o título já fala, as falsas doutrinas e o evangelho da graça e o bom combate. O que aconteceu? 2 observações importantes na vida de Timóteo. Primeiro,
como Timóteo era filho de um homem grego com uma mãe judia, a mãe judia ensinou ele a guardar a lei. Só que ele não era circuncidado, então era meio que uma lei. Eu creio que ele aprendeu a guardar uma lei meio que de princípios, sabe? Os valores e os princípios da lei, não na sua literalidade, até porque onde ele vivia não havia uma necessidade de se andar e guardar essa lei como um judeu. Então Paulo, por isso que Paulo lá na frente circuncida Timóteo. Por quê? Porque ele estava lidando muito com judeus. E aí toda vez havia essa cobrança. Ah, mas esse carinha aí que você carrega aí nem circuncidado não é. E aí, em vez de Paulo firmar o taco, Paulo fala, não, para evitar o problema, para evitar a conversa, para evitar, né, os questionamentos, vamos circuncidar, Timóteo. Não morre não, eu sou circuncidado, todo mundo circuncida, não dá nada. Circuncida Timóteo. E aí, Timóteo sempre está sofrendo os embates desses mestres da lei. E aí é isso aqui que Paulo vai falar, ó. Ele fala assim, como te roguei, quando eu partir, que não ensinassem doutrina diversa, que ficassem em Éfeso para advertires, ou seja, ele falou assim, ó, fica aqui para você ser o líder teológico dessa igreja. Por quê? Porque o povo tá vindo ensinar muita coisa errada e você vai ser o líder teológico. Não deixa ninguém ensinar coisa errada. Esse era o papel de Timóteo. Isso é bem claro aqui no versículo 3, ó. Para você advertir alguns que não ensinassem doutrina diversa. Aquilo que for fora do nosso padrão, você não permite. Olha o 4. Esse aqui que é uma das coisas importantes. Nem se preocupassem com fábulas. O que são essas fábulas? Não é fábula igual a gente hoje tem, né? Que é história, não. Eram as tradições orais paralelas, eram as interpretações dos rabinos que tinham um peso de Bíblia, de palavra de Deus, que até hoje tem, a gente já falou sobre isso. Então Paulo chama isso agora de fábulas. Por quê? Porque não foi Deus que falou. Eram as interpretações e as traduções orais dos rabinos. E que eles davam mais valor do que a própria palavra de Deus. Então Paulo fala, olha, não perde mais tempo com isso. Não perde mais tempo com isso. Nem com genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussão do que edificação. Gente, isso aqui a gente tem que aplicar muito na nossa caminhada. Não perder tempo com fábula, nem com genealogia, ou com coisas que levam a discussão e não crescimento da fé. Isso é perfeito. E o que são as fábulas para nós hoje? São conversas que, tipo assim, mas diz que se a gente fizer isso, acontece isso, aquilo. Esse diz que, perde tempo com isso não. Mas eu aprendi que se fizer isso, acontece aquilo. Tudo aquilo que é uma fala, que não procede da palavra de Deus, Paulo dizer, não perde tempo com isso. Nem com vãs genealogias. Por que as genealogias? Porque os mestres da lei, eles gastavam horas e horas e dias e energia com aquilo. E Paulo está dizendo, não gasta energia com isso mais, porque isso agora é irrelevante. A genealogia tinha um objetivo, que era de mostrar a genealogia do Cristo. A gente já sabe quem é o Cristo, ele já veio, agora tá tudo certo, não se preocupe. Gente, tanto é tão interessante que até hoje não se consegue mais fazer esse rastrear das tribos, vocês acreditam? Misturou tanto com a dispersão que não se dá para dizer assim, não, eu sou da tribo tal. Eles supõem, eles conseguem fazer um leve levantamento, mas não conseguem fazer com clareza, sabe? Essa separação de qual tribo cada judeu é. Até porque acredita-se que só sobrou 2, né? Então, Paulo dizendo, olha, Timóteo, você está mexendo com judeu vai querer mexer com tradição e vai querer mexer com genealogia. Sai fora. Muda de assunto, não perde tempo com isso. E isso, mais uma vez, a gente precisa aplicar. Quando a gente começa a conviver com pessoas que têm uma linha de pensamento, que é fábula, é uma fala que não provém da palavra, não gasta tempo com essa pessoa. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou evangelizar. É diferente, a gente sabe quando a gente está gastando energia
sem retorno. A gente fica ali em uma conversa que só traz briga, não edifica, não acrescenta. Então Paulo está dizendo, ó, não perde tempo com isso. Aí olha o 5. Mas o fim dessa admoestação é o amor. Paulo fala, olha, você vai ensinar essas pessoas, você vai conversar com elas, não vai aceitar elas pregar coisa errada, mas o objetivo, no final, a conclusão tem que prevalecer o amor. Eu acho lindo, Paulo é muito amoroso, né? E é interessante que Paulo, ele visa tanto esse amor, e lá no final ele tá tão brabo que entregou a alma de Alexandre e Emineu para Satanás. Então, assim, percebe que, por isso que a gente diz que a gente precisa entender, né, como lidar em cada situação da vida. Porque às vezes a gente poderia pensar, não, mas é o amor, né? Por que Paulo ficou tão bravo que esses caras fez isso? Porque no final, Paulo entende que a correção é uma forma de amar. Se você não corrige, não há mudança, não há arrependimento e não há crescimento. Então Paulo fala, olha, tem momento que tem que fazer. Porque se não fizer, você não vai levar a pessoa a sair desse nível e passar para um próximo nível. Que é o que ele falou também na leitura de ontem, né? Eu acho que de alguns dias. Continuando. Então, o final é o amor, o objetivo, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Não seja fingido para agradar judeu, para agradar o grego, não. Seja honesto com a sua fé e com aquilo que você crê. Das quais coisas alguns se desviaram. Ou seja, já tinha cristãos com dúvida dentro dessas comunidades. Por quê? Paulo vinha e ensinava uma coisa. Deixou Timóteo para continuar ensinando. Mas vinha outros e ensinavam outras coisas. E essas pessoas estavam o quê? Ai, gente, e agora? Qual será que é o caminho? Qual que é a verdade? E é igual acontece nos nossos dias, né? A gente aprende uma coisa, Deus testifica no nosso coração, aí de repente vem alguém... Aí você fica, ai meu Deus, e agora? O que será que é verdade? Não sei. E aí a gente, em vez de perguntar para o Espírito Santo, que nos responde, baseado na palavra, a gente fica perguntando para o A, para o B, para o C. E quando a gente está nesse momento, gente, de dúvidas, principalmente relacionadas à doutrina, aos princípios, quanto mais opiniões você pega, mais confuso você fica. Mais confuso você fica. E aí alguns já estavam se desviando. Por quê? Não conseguiram absorver aquilo que Paulo ensinou, aquilo que Timóteo estava ensinando, com aquilo que vinha os outros e pregava. Trazia as fábulas, trazia a genealogia, confundia esses cristãos e eles acabavam por sair da comunidade. E se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem e nem o que com tanta confiança afirmam. Nem eles mesmos sabem o que dizem, mas é um discurso tão bonito que eles querem pregar esse discurso. Mas se você começar a se aprofundar, eles não têm fundamento. E vocês já passaram por esse tipo de experiência? Eu já passei. De você perceber uma pessoa com um discurso tão bonito, só que quando você começa a se aprofundar no discurso, é só o discurso. Nem a pessoa consegue, sabe, assim, embasar esse fundamento. Então era isso que acontecia. Aí ele diz assim, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas. Parricida é o que mesmo? Esqueci. É que mata pai? Acho que é que mata pai, né? É? E matricidas e homicidas, para os devassos, ó, quem bebe aquela cerveja devassa lá, ó, tá aqui, ó. Para os devassos, sodomitas. Esses sodomitas, pessoal, só rapidinho. Alguns acreditam que são pessoas que praticam o SEXO anal. E porque acreditam que essa palavra se refere a isso. Outros já acreditam que não, que é o pecado daquele povo de Sodoma, que era apenas a
a homossexualidade, a perversidade e a promiscuidade sexual, enfim. Então, não vamos entrar nesse mérito não, porque é outra discussão, mas assim, existem essas duas vias de entendimento do que é esses sodomitas aqui. Os roubadores de homens, os mentirosos. Esses roubadores de homens são simplesmente ladrões, né? Parece que os que roubam tráfico humano, né? Mas nessa época eu acho que não tinha tráfico humano, não. Era quem rouba mesmo. Rouba os homens, então não rouba as coisas dos homens, né? Enfim. Os mentirosos, os perjuros. O que é perjuros? É os que ficam jurando, né? O cristianismo, ele traz uma nova visão acerca de juramento. Ele traz uma visão de uma não necessidade de juramento. Isso é muito importante da gente entender. Então, aqui Paulo está condenando essas pessoas que têm esse hábito, né, de ficar jurando. E para tudo que for contrário à sã doutrina. Então, Paulo entende que agora o evangelho é essa sã doutrina, essa doutrina saudável, equilibrada, completa, harmônica. É isso que Paulo entende que o evangelho é. Então, ele olha, se você está fora do evangelho, se você está fora desse equilíbrio de vida, a lei vai te pegar, a lei vai te condenar. Então ele traz a visão que se você está dentro da sã doutrina, a lei não tem nenhum tipo de influência sobre a sua vida. Por quê? Porque automaticamente a sã doutrina, ela te, como pode dizer, ela te protege e ela já te ampara. E aí ele quer trazer essa visão de que quem está fora precisa, né, de negociar com os seus princípios, os seus valores. E aí, para essas pessoas, a lei ainda vai fazer sentido. Eu não sei bem se Paulo quer dizer que, por causa da lei, há uma possibilidade de você negociar o seu pecado. Não sei se é isso que Paulo quer dizer. Mas ele coloca que quem está fora da doutrina, a lei ainda se aplica. Talvez pela necessidade de você mesmo, com as suas próprias mãos, ir lá e resolver o seu problema. E dentro do evangelho não há mais, né, essa necessidade. Se alguém quiser comentar sobre isso, eu fiquei meio que em dúvida. E aí vamos já só comentar aqui no final, para a gente encerrar. Segundo o evangelho da glória. Então, essa sã doutrina, esse pacote de novo código de ética e valores, ele é segundo o evangelho, é o que eu disse. Tudo está embasado no evangelho. Da glória do Deus bendito que me foi confiado. Então, tudo que eu passo para vocês, Paulo está dizendo, tudo que eu ensino para vocês, esse pacote de ensinamentos é a sã doutrina. É diferente da lei. A lei agora não faz sentido. Porque a sã doutrina, ela é superior à lei. Ela é mais completa, é mais abrangente. Aí ele fala, agradece a Deus, né? Porque fortaleceu ele, Aí ele fala sobre a fidelidade da palavra, que ela é fiel. Que... Tipo assim, Paulo ele chama para ele, mais uma vez, a autoridade de ser o porta-voz desse pacote de ensinamentos que ele chama de sã doutrina. Ele chama para ele a responsabilidade. Ele fala, olha, e vocês podem confiar no que eu estou dizendo, porque foi Deus que me entregou. Ele não tem nenhum tipo de dúvida e de insegurança em relação a isso. Irmão João, acho que você abriu outra câmera, aí tá dando interferência. E aí, no finalzinho aqui, é onde ele... Peraí, tô fechando aqui. Sim. Aí, pronto. Aonde ele diz, né, que alguns... Quer ver, deixa eu ver onde que ele fala aqui. Aí ele fala... essas admoestações, 18, te dirijo, filho Timóteo, porque ele meio que apadrinhou de Paulo, né? Que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas, pelejes a boa peleja. Ou seja, como você foi chamado, fica firme. Conservando a fé, ou seja, vai vir quem ensine coisas diferentes, vai vir essas pessoas com outros ensinamentos. Fica firme, conserva, no sentido de não deixar perder a fé. E conserva uma boa consciência, a qual alguns, a boa consciência, alguns havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. E entre eles Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para aprender a não blasfemar. Por que blasfemar? Porque aceitaram
um outro ensinamento, e Paulo entende que quando você vai contra esse pacote que é a sã doutrina, você está blasfemando. Essa questão de ter uma boa consciência, e Paulo relaciona isso com a nossa permanência na nossa fé. Vocês conseguem entender esse princípio? Que, tipo assim, se você não tiver paz naquilo que você crê, vai chegar uma hora que você não vai mais crer. Porque você vai estar sempre em busca de algo que responda essas suas indagações. E aí, isso não se sustenta por muito tempo. Então, eu acho interessante pensar nisso, quando Paulo fala, olha, conserva a paz e conserva uma boa consciência. Ou seja, descansa naquilo que você crê. Porque se você não faz isso, você vai se desviar. E aí ele relaciona com o que aconteceu com Emineu e Alexandre. Eles não tinham essa boa consciência, então eles permitiram que a fé deles naufragou, afundou. Olha que coisa interessante, né? Então é muito importante essa fé mental, que te dá paz e assim, a palavra é paz mesmo, sabe? Para você viver de acordo com aquilo que você crê. Pessoal, e aí? O que vocês acham? Daiane, a aplicação eu não saberia dizer, né? Mas me parece, vou dar um palpite. Primeiro, né? Paulo está de novo brigando com os judeus. Uhum. Com a intervenção dos judeus ou dos judeus convertidos. Por quê? Porque tudo aquilo que ele fala, a questão, todas as advertências que ele faz, está se relacionado ao judeu. Uma coisa que é um palpite meu. Dizem alguns que uma boa parte da história dos judeus, aquela parte mais antiga, ela é escrita pelos levitas. Por que é escrita pelo levita? Porque o levita, ele tem uma das condições sociais mais favoráveis no povo judeu. Por quê? Primeiro, ele não precisa trabalhar, tá? Ele não trabalha. A função dele principal é administrar o templo. Segundo o relato bíblico, e aí, quando foram feitos a divisão das 12 tribos, os levitas não receberam uma herança territorial, eles não receberam uma terra como as outras tribos. Eles receberam a incumbência de cuidar do templo, de cuidar das coisas de Deus. Então, tudo bem. Só que essa história é escrita por levitas, segundo essa ideia. 700, 800 anos antes de Cristo. Por quê? Porque pressupunha, para você escrever um texto desse, da forma como era escrito, pressupunha que você tivesse uma certa pacificação e que você tivesse reunido num lugar para você construir. Então, os levitas, eles constroem uma casta. E aí, a questão da genealogia, por que ela é importante para o levita? Porque existe, segundo aquele historiador lá, que morreu lá, o Joséfo? Vou lembrar daqui a pouco, o Joséfo, existia um livro onde os levitas registravam toda aquela genealogia. E por que ela é importante? Porque aqueles dos levitas que constavam naquele livro eram os que iam administrar o templo. Você vê quando Mateus vai relatar Jesus, João, ele fala que era no tempo do Zacarias, por exemplo, servir no templo. Então, tá bom. Diante de tudo isso, para esses, a genealogia era importante. E o que esses pensadores ou esses doutores que mais tarde viram também doutores da lei, o que eles querem? Eles querem não perder a sua hegemonia de contato entre homem e Deus. E aí, quando chega Paulo e diz assim, olha, em Jesus não há mais necessidade de tudo isso. Então, Paulo é uma ameaça para essa estrutura social de 1000 anos, pelo menos, milenar. Então, é claro que essa estrutura, como
organismo social vivo, ela vai reagir. Ela fala assim, ó, tudo bem, a gente dá os anéis e ficam os dedos. A gente admite Jesus, mas é preciso respeitar a genealogia e, portanto, é preciso respeitar a nossa autoridade. Perfeito. Então, é dentro desse contexto que Paulo, se você olhar as entrelinhas do texto, você vai compreender isso. E também, e aí é que dá uma coisa, existe muita gente que diz que o cristianismo e que Jesus seria um revolucionário. De certa forma, sim, mas não um revolucionário da forma como se pretende hoje. Por quê? Porque o grande julgo que havia sobre o povo judeu, não era propriamente dos judeus, não, era Roma, que administrava e que, pelo menos com os líderes judeus, eles viveriam dentro daquela sua compreensão de mundo, de compreensão religiosa. O romano era quem impunha para eles. E Jesus, não tem nenhuma fala de Jesus se opondo a isso. Quando eles tentaram, por exemplo, pegar Jesus, porque essa era a forma de acusar Jesus, falar, Jesus, estão dizendo aqui para ele fazer um discurso contra César. Jesus disse, olha, mostra uma moeda, que rosto que tem aí? O de César. Jesus falou, olha, então, acesso que é de César. O que Jesus estava fazendo? Ele tinha uma oportunidade naquele momento de falar, olha, não se pode pagar imposto a Roma, porque o imposto é sinônimo da exploração romana, que no final era tudo que Roma queria, porque o imposto era a forma de explorar, de tirar a riqueza do povo judeu. Jesus não se opõe a isso. Jesus não tem nenhum discurso nesse sentido. Então, nesse sentido, Jesus não é um ativista político, né? E aí, e Paulo vai seguir essa mesma linha. Então, essa fala de Paulo aí, a impressão que eu tenho é que esses homens também tinham esse discurso. Então, por isso que Paulo chama, não tem isso não. Por quê? Lembra como que Paulo fala num outro texto, ele fala, olha, se você foi chamado judeu, seja judeu, se você foi chamado patrão, vamos dizer assim, seja patrão, se você foi chamado servo, sirva como servo. Sirva inclusive ao seu dono, porque essa é a verdade, embora ele não diga com essa expressão, sirva como um bom escravo. Quer dizer, não é isso. A libertação não é essa libertação de uma estrutura social. Sim. Ele diz até que essa estrutura social será mais justa quando ela for pautada pelo amor. Mas não é a libertação dessa estrutura social. Então, esse texto, a mim, e é uma opinião muito pessoal, talvez outros digam, mas eu ainda não ouvi ninguém dizer, Paulo parece que está falando sobre essas coisas. Sim. Porque esses judeus estariam pregando alguma forma de insubordinação, lembra? Ele está falando ali da Macedônia, não sei o quê, todas as regiões gregas que estavam sob o domínio de Roma também, tal qual a região do Egito, né? Então, essa é só uma opinião, queria só dar contextualizar isso. Claro que cabe todas as contextualizações que você pôs, mas eu digo só essa contextualização histórica daquele momento e do que parece ser o texto, principalmente quando Paulo fala dessas questões das genealogias, que ele fala, olha, porque aquela tal história, Daiane, ninguém prega uma doutrina ou Nosso tempo acabou. Mas eu entendi a linha de raciocínio. Então é isso. Deus abençoe. Amanhã a gente continua.